Boa noite, irmãos. Glórias em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor nosso Deus possa estar nos ajudando nessa caminhada enquanto que nós estamos aqui na terra. Tem um cântico que ele nos remete a buscar. Boa noite, irmão. É um canto que nos remete a buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas se acrescentarem. Pai, renove o seu inário, o teu ináriozinho. Diz assim a palavra, diz assim. Pai, renove, cântico 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Senhor Deus, Pai de misericórdia, em que Jesus te agradeceu, respondeu, o Senhor, Pai, que nos traz aqui. Assim mesmo, Pai, com muita água que a gente vê que vem aí através do teu poder, mas mesmo assim, Pai, nós estamos procurando, como diz esse cântico, buscar primeiro o teu reino, e tu vai acrescentar na nossa vida, Pai, que realmente nós estamos necessitando. Porque Jesus, Pai, abençoa cada família representada aqui. Em nome de Jesus, amém. Vamos sentar. Vamos sentar. Hoje, fazendo um pouco diferente. Capítulo 18 de Ezequiel. Capítulo 18 de Ezequiel. Vamos lá. Vocês trouxeram as Bíblias, não? Trouxeram a nova Bíblia? Então vamos tirar mais um canto do canto.
Cântico 37 da parte do Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Eu sou teu Senhor, fora de mim não há Salvador, antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum Deus haverá. Eu te criei, assim diz o Senhor. Eu te amei, sou Deus de amor. Eu te chamei, sou teu Salvador. Contigo irei, seja onde for. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Isso aqui é Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Eu vou só ler, fazer uma explicação e o meu irmão vir trazer a mensagem. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os seus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não morrerá. Só para a gente dar uma fechada aqui, no versículo 20, Deus está dizendo que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso ficará sobre ele. Então, vou usar aqui eu e meu pai, certo? O teu pai, que ele ainda não se converteu a Cristo Jesus. Ele tinha os pecados dele e eu tenho os meus pecados. Mas no dia que eu começar a pecar, tudo o que vai ser feito perante Deus não vai ser lembrado. Então, cada um de nós, irmão, quando a gente passa a ser vencedor do meio do mal, a gente começa a carregar pecado. Então, cada pecado é de cada um. Cada um de nós vamos prestar conta diante do nosso Deus. Então, é por isso que Deus, Ele enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tem condição, irmão, hoje, nós viver através do Espírito Santo de Deus. Ele nos purifica de todo pecado e assim a gente entra em novidade de vida. Amém? Vamos para mais um cântico. Página 11, 52. Meu Espírito enche a minha vida, enche-me do teu poder.
Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Página 12, 59. Vamos pedir a Deus para arrumar a nossa vida. Minha vida, prostrada em teu altar, toma minha vida, meu irmão, toma minha vida, prostrada em teu altar, toma minha vida, venho te entregar cada canção que eu cantar, cada palavra que eu disser, meus pensamentos e ações, meus sonhos, minhas intenções, sejam pra te honrar, Senhor, e te adorar com todo amor. Relate meu coração, tudo que sou. Relate meu coração, tudo que sou. Pai amado, Pai Santo, Filho de Deus, que o Senhor, meu Deus, possa estar ministrando aqui, Pai, juntamente com o irmão Cício, cuidando dele, cuidando dessa palavra que vai ser falada por ele, e abrindo nosso sentimento, nosso coração, para te adorar cada vez mais, para viver uma vida que te agrada. Foi para isso que tu nos compraste, para ser pessoas diferentes, pessoas santificadas através do teu Filho. Em nome de Jesus, através dele, Pai, que eu te oro e te agradeço por esse momento. Amém. Amém. Boa noite, igreja.
Que a graça e a paz do nosso Deus possam reinar em nossas vidas. Aqui desde já mais uma vez eu quero agradecer ao Neto e sua família por poderem estar aqui. Sejam bem-vindos. É uma imensa alegria para nós podermos adorar e glorificar esse Deus com sua presença. Eu acho que o Elton falou, ele teve que visitar o irmão nosso lá em Itarema. Hoje ele não pôde estar aqui, mas a igreja está aqui no Senhor. Hoje nós estivemos por aqui evangelizando, divulgando a palavra do Senhor, fazendo aquilo que Cristo nos ordenou. Jesus ele falou para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então hoje nós estivemos aqui cumprindo aquilo que Cristo ordenou para cada um de nós, anunciando a palavra do Senhor para toda essa vizinhança, para todas as pessoas que deram crédito. E nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Um dia ela vai crescer no coração daquelas pessoas que escutaram a palavra do Senhor. Então, muito obrigado, Neto e sua família, por estar aqui juntamente com nós. É uma alegria imensa para nós, principalmente para Deus. E nesse momento vocês estão sendo bem-aventurados, porque vocês tiraram o tempo da vida de vocês para estar escutando a palavra do Senhor. E hoje eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 3, do primeiro versículo em diante. João capítulo 3, do primeiro versículo em diante. Irmãos, todos acharam? Amém. Deus, João capítulo 3, do primeiro versículo. Deus, ele nos criou para ser eterno. Vocês sabiam disso? Mas só que essa eternidade, ela não é aqui terrena. Não. Porque uma coisa nós temos certeza, é que um dia eu e você vamos morrer, não é verdade? A Bíblia fala que no pó nós fomos feitos, mas para o pó voltaremos. Então essa carne, essa matéria que o nosso espírito habita, ela não é eterna. Essa carne ela vai ter que voltar para o pó. Fomos feitos do pó e para o pó voltaremos. Mas o Espírito que habita em mim e em você, esse Espírito, ele é eterno. Ele é eterno. Então, por isso que eu digo que Deus, ele nos criou para ser eterno. E nós possamos entender uma coisa. O meu Espírito que habita em mim, que habita em você, ele não precisa da carne para viver. Mas a nossa matéria precisa do Espírito para viver. Porque o nosso Espírito, ele é eterno. E essa eternidade, meus irmãos, que Deus ele promete para o Espírito que habita em nós, essa eternidade não é na terra, mas sim nos céus, juntamente com o Pai e juntamente com o Filho, Jesus Cristo. Mas só que, irmãos, para que nós possamos adquirir essa vida eterna em Cristo Jesus, nós temos que ter o quê? Um novo nascimento. Nós temos que nascer de novo. E como é esse novo nascimento? Interessante que hoje nós aqui evangelizando, nós encontramos um homem chamado Paulo. E ele fez a mesma pergunta que
algo. Nós falamos do novo nascimento e ele disse: ó, me responda uma coisa. Acho que ele falou que tinha 46 anos. Eu tenho 46 anos. Como é que eu vou nascer de novo? Olha a pergunta que o Paulo fez. Ele fez a mesma pergunta que Nicodemos vai fazer aqui para Jesus Cristo. Vamos começar a ler. Capítulo 3, versículo 1. Olha o que é que fala a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4, meus irmãos. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Essa foi a pergunta de Nicodemos. E olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis se falar das coisas celestiais? Paremos por aqui, meus irmãos, por enquanto. Olha que história impressionante desse homem chamado Nicodemos. Primeiro ponto aqui, Nicodemos, ele era o príncipe dos judeus. Naquele tempo era como se fosse um maioral, era um homem muito rico, era um homem que tinha muitas posses, ele era o príncipe dos judeus. E o que aconteceu, meus irmãos, que Nicodemos, ele ouviu falar desse Jesus. Porque, meus irmãos, quando Jesus começou o seu ministério, levando o evangelho de salvação para todas as pessoas, e Jesus ele não só levava o evangelho da salvação, mas ele levava consigo os sinais e prodígios. Jesus curava todas aquelas pessoas que estavam cometidas de enfermidade. Jesus ele ressuscitava o morto. E Nicodemos ouviu falar sobre tudo isso que Jesus ia fazer. Ao ponto de Nicodemos, a Bíblia eu falei que à noite ele foi se encontrar com Jesus. E Nicodemos, ele no versículo 2, este foi até de noite com Jesus e disse: Rabi. Isso aqui é Nicodemos falando com Jesus Cristo, chamando Jesus de mestre, porque Rabi significa mestre. E Nicodemos ele falou: mestre, eu pensei que tu vem de Deus,
Porque os sinais e prodígios que tu faz, só pode fazer aquele que realmente vem do Pai. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que Nicodemos, ele reconhece Jesus como Senhor e Filho de Deus. Nicodemos, ele reconhece Jesus como aquele que opera milagres e faz o quê? Grandes prodígios. E o mais interessante, meus irmãos, de toda essa história, Nicodemos, ele chega ali, reconhecendo o poder de Cristo, reconhecendo aquilo que Cristo faz, mas Jesus Cristo, ele aproveita a oportunidade para estar falando para Nicodemos sobre o nascer de novo, sobre o nascer da água e do Espírito. Como ele fala no versículo 3, Jesus falando: Jesus respondeu e disse: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o quê? O reino de Deus. Irmãos, um ponto aqui também que eu quero falar para vocês. Deus, ele preparou um reino. Esse reino já está preparado desde o começo de tudo. E esse reino que Deus preparou justamente é para aqueles que têm o almejo e a vontade de um dia morar o quê? Na eternidade com Ele e com o seu Filho amado, Jesus Cristo. É tanto que ele fala para Nicodemos: ó Nicodemos, na verdade digo que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver ou não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos, ele fica confuso, irmãos. E ele pergunta: não, mas mestre, como eu nascerei de novo? Porventura eu voltarei ao ventre de minha mãe para nascer de novo? E Jesus, ele responde no versículo 5. Jesus respondeu: na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus fala que a carne, ela não pode herdar e não pode entrar o quê? No reino de Deus. E como é, meus irmãos, o nascer da carne? Um dia eu e você, nós somos nascidos do quê? Da carne. Um dia que minha mãe, ela conheceu meu pai, e ambos eles tiveram a decisão de se juntar, formar uma aliança, através do ato da minha mãe e do meu pai, nasceu eu, nasceu ela e nasceu meu irmão Sérgio. No dia que o irmão Neto e a sua esposa decidem se unir e formar uma aliança perante a Deus, através do ato de vocês dois, nascer o quê? O seu filho, o João Miguel. Assim também aconteceu comigo. Um dia eu tomei a decisão de me juntar com minha esposa, eu tenho uma aliança com ela, e através de um ato nasceu o quê? Meus 3 filhos. Então isso é o quê? É o nascer da carne. Um dia eu e você fomos nascidos da carne. Nós fomos gerados da carne. Mas só que para entrarmos, irmãos, no reino de Deus, nós temos que nascer de novo. E esse novo nascimento, meus amados, que Jesus fala, é o batismo nas águas. Porque ele fala: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar. Então foi esse nascimento que Jesus, ele ensina para Nicodemos. Ó Nicodemos, se tu não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tu tem que nascer da água, tu tem que nascer do Espírito. Meus irmãos, aí vem a pergunta que todos fazem quando nós trazemos essa pregação sobre Nicodemos. Mas irmão, um dia eu já fui batizado, né?
quando eu era criancinha. Não foi verdade? Todos nós um dia fomos batizados quando nós éramos crianças, lá na igreja católica, pelo padre. Então, para que se batizar de novo? Meus irmãos, Jesus, lá em Marcos, capítulo 16, acho que é capítulo 16, Mateus capítulo 16, 15. Jesus fala assim, ó: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Preste atenção. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será o quê? Condenado. Aí eu faço uma pergunta: a minha filha, essa menorzinha, ela tem um ano e 8 meses. Ela tem capacidade de compreender o Evangelho de Cristo? Não tem. Ela não tem entendimento de nada, essa criança. Tudo que eu estou falando, que eu estou pregando a palavra, e ela está brigando com o irmão dela rindo, porque ela não entende, ela não compreende. Então, para que eu seja batizado verdadeiramente, eu tenho que crer primeiramente no Evangelho, eu tenho que entender e depois ser o quê? Batizado. Então, meus irmãos, uma criancinha dessa, ela não tem a capacidade de compreender o Evangelho, ela não tem a capacidade de crer. E outra coisa, meus irmãos, eu deixo bem ciente: se por um acaso a minha filha morrer, a Bíblia fala que o reino de Deus já é da criança, porque essa criança é uma criança inocente, ela não tem pecado nenhum. Se por acaso ela partir hoje, o reino já está preparado para ela, mas para mim e para você é diferente. Porque quando nós começamos a crescer, e nós começamos ali a pecar, ver a primeira mentira, e ver outras coisas mais, ali nós já se contaminamos o quê? Com o pecado. Porque a nossa carne, ela pede o quê? Só para pecar. Ela não pede outra coisa. E Jesus, meus amados, ele deu um exemplo. Por que Jesus se batizou com 30 anos de idade? A pergunta que eu faço: Jesus Cristo, ele precisava ser batizado? Não, ele não precisava. Mas ele se batizou para deixar o quê? Um exemplo. Com 30 anos de idade, ele se batizou para deixar o exemplo. Então, meus amados, para que nós venhamos nascer de novo, nós temos que ter o quê? O compreendimento daquilo que a Bíblia nos ensina. Então, para que um dia eu e você possamos entrar no reino de Deus, nós temos que nascer de novo. Meus amados, e eu digo uma coisa: a vontade de Deus é que um dia todos nós venhamos morar na eternidade com Ele. Mas só que essa decisão, quem pode tomar é eu e você. Deus, ele não obriga ninguém a servir a Ele e fazer a sua vontade. A palavra, ela é o quê? Anunciada. E aquele que crê e compreender e quiser seguir esse mandamento, ele nasce de novo e tem a oportunidade de um dia realmente morar na eternidade com Cristo Jesus. Olha o que é que fala, meus amados, no versículo 13. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aqui é falando de Jesus Cristo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Olha aqui no versículo 15, meus irmãos, versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o 18. Quem crê
crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui, meus irmãos, nós se deparamos com o grande amor de Deus, ao ponto de entregar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. Quem aqui teria coragem de entregar os nossos filhos para morrer por alguém? Nenhum de nós teria essa coragem. Eu não teria coragem de entregar meus filhos para morrer por alguém. Mas Deus, Ele teve esse grande amor por mim e por você, ao ponto de enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. Então, meus irmãos, Deus, Ele tem nos prometido uma vida eterna. Deus, Ele tem nos prometido uma eternidade juntamente com Ele e com o seu Filho amado Jesus Cristo. Mas para que um dia eu e você possamos alcançar essa vida eterna, nós temos que fazer o quê? Nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Meus irmãos, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi um dia ter nascido de novo. Essa foi a melhor decisão que um dia eu tomei na minha vida. Foi de entregar a minha vida a Jesus Cristo e nascer de novo. E poder participar de tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. Não tem coisa melhor, meus irmãos, nesse mundo do que você servir esse Deus. Não é fácil, é difícil. Por que é difícil? Porque todos os dias a minha carne, ela pede para pecar. A minha carne, ela pede para viver nos desejos do mundo. Todos os dias. Mas todos os dias Deus, Ele tem dado força a mim e a você, para que nós possamos fugir da tentação e continuar nesse caminho estreito, mas que vai conduzir eu e você à vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, meus amados, que nós possamos pedir força a Deus, que nós possamos pedir que Deus venha a cada dia nos animar, para que nunca nós venha desistir dos seus caminhos, mas que nós possamos lutar até o fim por essa vida eterna. Como o irmão Cláudio falou, a nossa vida, meus amados, ela é 120 anos. Isso se nós viver até 120 anos. Não é verdade? Nós podemos morrer até hoje, daqui a um instante. A nossa carne pode voltar para o pó até hoje, mas o nosso espírito é ele que vai prestar conta com Deus. A Bíblia fala que um dia todos nós, toda a humanidade, vai estar diante de Deus, e cada um vai ser julgado conforme o que fez através da carne. Amém? Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente, viu, né? Se você sentir a vontade e o prazer de estar aqui conosco, vai ser uma grande alegria para nós. Amanhã às 6 horas, estaremos aqui reunidos, louvando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Porque, irmãos, é muito bom a gente alimentar o Espírito. Assim como a nossa carne tem que ser alimentada, o Espírito que habita em nós, ele tem que ser alimentado. E como é que nós alimentamos o Espírito? Alimentamos de tudo aquilo que vem da parte de Deus. Então, sempre que vocês quiserem, nós estamos aqui para ajudar no que der e vier, tanto na parte espiritual como na parte física. E que Deus abençoe grandemente a você, né, e todo o seu filho. Qual é a nossa esposa? Vânia? Wanda. É o Neto, a Wanda e o João Miguel. Muito obrigado. E amanhã nós estaremos aqui, 6 horas, viu? Todos nós reunidos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus grandioso, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas.
e continua, Pai, fazendo, mesmo muitas das vezes nós não sendo, Pai, merecedor, mas o Senhor a cada dia tem cuidado, Pai, de cada um de nós. Muito obrigado. O que nós temos é só te agradecer. Santíssimo Deus, eterno Pai, aqui nós entregamos, Pai, nossas vidas, Pai, em tuas mãos. Vou entregar a tua igreja, Pai, aonde ela estiver reunida, Pai, em qualquer parte, Pai, do mundo. Senhor, meu Deus, eterno Pai, aqui eu entrego nas tuas mãos, Pai, essa comunidade, Pai, do Barroso. Eu entrego cada família, Pai, que reside aqui. O Senhor possa estar abençoando, Pai, essa localidade. O Senhor possa estar abrindo, Pai, o coração dessas pessoas que moram aqui, para estar escutando, Pai. Santíssimo Deus, eterno Pai, aqui eu te agradeço, Pai, pela vida, Pai, do neto, da sua esposa, Pai, do seu filho, que hoje, Pai, estiveram aqui com nós. Muito obrigado, Pai, por essa família. Muito obrigado. E aqui eu te peço, dá força ao neto, para que ele possa, Pai, ter essa vontade, esse desejo, tanto ele como sua família, de estar escutando, Pai, a tua palavra. E no tempo, Pai, na hora certa, Pai, que um dia ele possa tomar a decisão de um dia, Pai, nascer de novo. Porque nós sabemos, ó Deus, que a decisão, Pai, é nossa. O Senhor não obriga ninguém para te servir, isso é uma decisão nossa. Mas eu entrego nas tuas mãos, Pai, o neto e sua família. Abençoa essa família, Pai, grandemente. Guarda ela, Pai, livre de todo mal. É o que eu te oro, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus, teu filho amado. Amém e amém. Diga o altar, ele louvar. Isso aí vocês, vocês.